Três coisas que você precisa saber sobre o Word. Olá pessoal, se você chegou nesse vídeo, você vai aprender agora três coisas importantíssimas sobre o Word que você vai ver que pode te ajudar na hora de você fazer um trabalho, na hora de você estar fazendo, por exemplo, um TCC, um artigo, ou qualquer tipo de trabalho que você precisa fazer no Word. Isso ajuda muito. Uma das coisas, e vou dar uma dica a mais, na verdade, uma dúvida que muitos alunos têm aqui no canal, e se você não é aluno, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais aulas, né, como essa, para você não perder nenhuma aula e ficar antenado aí e se tornar independente digital. Então vamos nessa. Uma das coisas que muita gente não sabe sobre o Word é o seguinte, que você pode escrever com a sua própria fala. No caso, eu estou usando uma versão do Word, que é a versão 365. É uma das versões mais novas do Word, tá? Então, sempre que eu recomendo, são as versões mais novas. Porque muitas vezes as versões mais antigas podem não funcionar. E aqui, nesse caso, o que eu vou precisar? Vou precisar do microfone meu ativado, tá? Geralmente, esse microfone fica, né? Você já deixa, se ele pedir assim, o sistema operacional, ou seja, o próprio computador Windows, ele vai pedir, ele deseja acionar o microfone, você coloca aqui sim, que nem no celular, quando você instala algum aplicativo que precisa da câmera, ele pede uma permissão, tá? Geralmente, tudo que é na parte digital, quando vai mexer com microfone, câmera, é pedido uma permissão para fazer o tipo de gravação, ok? Mas, se caso não aparecer, ok, provavelmente vai dar certo. Mas deixa aí nos comentários se caso não deu certo, ou mesmo se deu certo, né? É muito importante aqui para a gente ficar sabendo o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um teclado virtual. Eu gosto bastante porque mostra aqui bem para vocês, ó. Vocês vão colocar esse botão que a gente chama de botão do Windows. Por quê? É uma janelinha, tá? Geralmente todos os teclados hoje têm esse botão do Windows. Ele é uma função do Windows, tá? E essa função do Windows, você vai segurar esse botão e apertar a letra H, tá? Então vamos lá, é isso que eu vou fazer. Agora, tudo que eu digitar, né, será falado e o Word escreverá tudo que eu começar a digitar. Então eu posso, por exemplo, escrever uma história, né, editar essa história para o Word. E olha que interessante, ele vai até tentando corrigir, ok? Então aqui a gente consegue ver que tudo que eu for digitando, ou seja, tudo que eu for falando, ele vai digitando para mim. Vou fechar aqui, vocês viram que abriu um microfoninho ali, e olha que interessante, pessoal, ó, tudo isso aqui, ó, foi o Word, né, ou seja, o próprio programa escreveu através do quê? Que ele transforma a minha fala na digitação, ó. Agora tudo que eu digitar será falado, até o né, que é uma expressão que a gente coloca, que a gente tem muito aqui em São Paulo, será falado e o Word escreverá tudo que eu começar a digitar. Então eu posso, por exemplo, escrever uma história, né? Editar essa história para o Word. E olha que interessante, ele vai até tentando corrigir, ok? Então, só que aqui, uma coisa que é importante, ele não está colocando a pontuação. Uma das coisas que a gente pode tentar ver se ele vai colocar a pontuação, se a gente falar. Era uma vez, vírgula, uma linda princesa que morava num castelo. Ponto final. Parágrafo. Outra linha. Essa princesa tinha um grande sonho de se tornar a mais bela de todo o reino. Ponto final. Muito bem. Pessoal, olha, aqui a pontuação, que nem ponto e vírgula, ele até coloca. No entanto, que nem vocês viram, parágrafo, entre outras coisas, pode ser que ele não faça que nem aqui, tá? Então, você vai ter que experimentar. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Toda vez que você quer se tornar independente digital, primeiro, comece a utilizar um pouco as ferramentas. Você descobriu uma coisa nova, começa a utilizar, não tenha medo, porque se você errar, não tem problema. O computador sempre dá para você voltar para trás, ou seja, errou, a gente consegue, por exemplo, desfazer, que é aqui, ó, a gente tem o desfazer, ó, eu desfaço tudo, tá? Então o computador tem essa vantagem.
né? Diferente muitas vezes de algumas coisas. Por exemplo, se o famoso leite derramado, né? Que vem daquela expressão, se você derruba um copo de leite no chão, você não tem como recuperar. Mas no computador, as coisas que você faz, você consegue recuperar, pelo menos a maior parte. Então fique tranquilo. Então o teste que você vai fazer com esses novos aplicativos vai ajudar bastante, ok? Vamos para a segunda coisa que é importante você saber no Word, tá? Uma das coisas que é importante você saber é que eu posso vir aqui, ó, clicar, colocar o cursor bem no comecinho e agora escutar. Vamos supor que você abriu um artigo, né, que está no Word e você está sem tempo para ler, por exemplo, você pode escutar. Então, sei lá, você está fazendo algum trabalho manual e você pode estar escutando para você estar aproveitando melhor. Tá? Então, aqui você vai vir aqui em exibir, ó, então página inicial, geralmente fica aqui no Word, você vai vir aqui em exibir e você vai colocar aqui, ó, leitura avançada, ler em voz alta. 3 coisas que você precisa saber sobre o Word. Agora tudo que eu digitar, né, será falado e o Word escreverá tudo que eu começar a digitar, então eu... Pronto, vou fechar aqui. Vocês viram que tem um botãozinho de fechar. Então, ó, vou fazer de novo. Vocês podem vir em exibir. Isso aí é uma das formas. Vou mostrar outra forma ainda que vocês podem fazer para escutar o Word lendo para vocês o texto. Então, a leitura avançada. Isso aqui é um modo, tá? E daí você vem clicar aqui, ó, ler em voz alta. E quando você quiser parar, você pode simplesmente vir aqui, ó, fechar a leitura avançada. 3 coisas que você precisa... Pronto, fechei. Agora, outra forma de eu fazer, ó, sempre é importante colocar o cursor antes, por quê? Para ele ter a referência de onde que ele vai começar, tá bom? Antes, por exemplo, que nem eu coloquei antes do 3, que é onde eu quero começar. Eu posso vir aqui, cadê revisão? Isso. Aqui em revisão, você pode colocar aqui, ó, ler em voz alta. 3 coisas que você precisa saber sobre o Word. Agora tudo que eu digitar, né, será falado e o Word escreverá tudo que eu começar a digitar, então eu posso, por exemplo, escrever uma história, né, editar essa história para o Word e olha que interessante, ele vai até tentando corrigir, ok, então aqui é... E olha como que eu faço para parar. Você fala assim, nossa, mas como que eu faço para parar? Comecei aqui, coloquei um artigo e ele não para de falar. Você simplesmente clica novamente em ler em voz alta. Então, ó, eu clico, ó, olha que interessante, eu clico aqui para 3 coisas que você precisa... Eu clico de novo para parar, tá? Então, isso é muito legal, porque é uma forma, muitas vezes, que você pode estar utilizando até como um recurso que a gente chama de acessibilidade, né? Então, a pessoa que ela não pode enxergar a tela, ela está com uma deficiência visual que ela não consegue enxergar a tela, ela pode colocar essa opção, né? Essa opção de leitura, entre outras coisas que a gente pode utilizar essa opção. Agora, outra coisa que é importante você saber sobre o Word é o seguinte: a gente tem um comando que eu dou num curso que eu tenho aqui de graça aqui no YouTube. Então, para você que quer aprender mais sobre o Word, eu tenho um curso aqui de graça aqui com mais de 10 aulas sobre o Word, ok? E é gerar um texto no Word, exatamente porque muitas vezes você quer já formatar um texto aprendendo, que eu, inclusive, que eu faço no curso. Eu mostro como gerar um texto para conseguir formatar. Então, você vai colocar o sinal de igual no começo, digita igual, abre parênteses. Como que eu abro parênteses? Você vai segurar o Shift e apertar aqui onde que é o 9, tá? Que é para abrir parênteses. Aí você vai colocar rend. Opa, desculpa. Você vai, o parênteses é depois. Então, você colocar rend, abre parênteses, 5,5, fecha parênteses, tá? Então, abrir e fechar parênteses, tem que sempre segurar o Shift e clicar aqui. Por exemplo, abrir é o 9. E o Shift e o 0 é para fechar parênteses, tá bom? Então, ó, quando eu dar Enter, né? Só vou fazer um negócio aqui que muita gente acaba fazendo errado, tá? Que é, por exemplo, a pessoa deu Enter e muitas vezes não acontece nada. Pode ser, ó, quer ver? Aqui deu certo. Mas pode ser que tenha algum espaço aqui, pode ser que a pessoa colocou um espaço muito aqui, tá? Mas olha que interessante, ele gera, eu vou ter que diminuir aqui, ó. Ó, quando eu dar Enter aqui, ó, ele gerou um texto rapidamente. E esse texto é importante porque eu posso formatar esse texto só para eu saber como que eu formato um texto no Word. Ok? Se você quer saber sobre mais como formatar um texto no Word, então tem uma aula aqui que eu vou deixar no card sobre como formatar o texto no Word.
E um bônus que eu falei que ia dar nesse vídeo, que é a dúvida de muita gente aqui no canal, eu já até fiz uma aula sobre isso, mas sempre é importante a gente recordar certas coisas e para pessoas que já viram, ou quer dizer, que nunca viram, vai conseguir aprender também. É o seguinte, vocês vão notar que meu Word está sem régua. E a régua ela é importante dentro do Word. E como é que eu faço para colocar a régua no Word? Você vai vir aqui em exibir, então vem com o seu cursor do mouse bem na parte de cima aqui da sua tela, onde tem página inicial, e inserir esses menus, a gente chama isso aqui de menus, ou aba, tá? E vou clicar aqui em exibir. Em exibir você vai ver que tem um mostrar. No mostrar você vai ver que tem régua. Você vai clicar aqui em régua e pronto, ele já vai exibir a régua, tá? Então, ó, se eu deixar aqui a caixinha desselecionada, ou seja, não tem aquele Vzinho, ele não exibe a régua. Se eu clicar aqui, ele já exibe a régua. Entenderam? Então, pessoal, essas são algumas coisas que podem te ajudar a trabalhar melhor aí no seu Word. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula.